Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no nosso canal. Hoje, dia 29 de maio de 2025, quinta-feira, agora são aproximadamente 11h16 da noite. Vamos começar rapidamente pelo calendário norte-americano. Tivemos aí mais cedo o resultado do PIB, referente ao trimestre. O resultado acabou superando a projeção que era de menos 0,3. E também tivemos aí de relevante os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Acabou vindo acima com 240 mil novos solicitantes. Nós tivemos aí um dia tecnicamente estável nas três principais bolsas. S&P acabou subindo 0,40, Dow Jones uma alta de 0,28 e a Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta aí de 0,39. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos no diário aí um recuo de aproximadamente 2%. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado 105.923 dólares. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise e as perspectivas para o final do dia de hoje, já pela madrugada até a nova análise de amanhã, na sexta-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas, basicamente nós estávamos em um mini ponto de decisão. Evidentemente, a condição era: caso os compradores confirmassem o rompimento da média de 20 períodos com dois candlesticks acima e prevalência de volume comprador, tínhamos aí uma possibilidade real de buscarmos novamente a zona de patrulha, fazendo alusão à sequência lógica de topos descendentes. Então, para quem ficou plugado aí, pessoal, de fato houve o rompimento de apenas um candlestick e posteriormente às 9 veio a recusa de preço, bastante volume vendedor, atuando em blocos, movimento descendente, veio buscar níveis inferiores de preço. Também fizemos alusão à questão deste suporte, né, que teoricamente já estava fragilizado em vista das múltiplas retrações que ocorreram ao longo da linha do tempo, o que facilitaria o seu rompimento, tá, pessoal? Então é importante pegar essas dicas justamente para você não ficar desprevenido. Ao mesmo tempo, fizemos a identificação no livro a ausência de acumulação de lotes posicionados na proximidade da região, tá, pessoal? Que facilitaria, inclusive, o rompimento e a continuidade do movimento descendente. Tivemos aí uma breve tentativa, já na tarde, dos compradores tentarem segurar preço acima da média de 20 períodos, que na ocasião se aproximava ali dos 105.600. De fato, tivemos aí aproximadamente por 2 horas uma retração na proximidade da média, porém com um volume comprador bastante simbólico aí, né, pessoal, em vista do que foram as horas anteriores. Então tivemos, né, a busca por níveis inferiores, encontrando o nosso suporte secundário aqui diagonal, né, que iríamos utilizar como referência, pessoal, seja para a continuação ou rompimento ou recusa de preço. Então tínhamos a consciência de que haveria uma reação por parte dos compradores, porque trata-se, né, de uma região altamente conflitada. E vocês podem perceber que novamente pegamos a retração em cima da marcação. Então, muito importante que você acompanhe as marcações aqui do canal, pessoal. De fato, elas fazem sentido e a gente tenta explicitar para vocês de uma forma clara para que todos possam compreender o porquê das marcações aqui no gráfico. Beleza? Então, o que a gente basicamente vê aí de cenário, né, pessoal? A gente já percebe aí os compradores de fato atuando na região, né? Consequentemente, querendo a recusa de preço ou a manutenção acima. Temos mais aproximadamente 1h40 até o fechamento deste candlestick, que seria fundamental, pessoal, né, para a gente encontrar uma reação dos compradores
A formação, por exemplo, de um candlestick com padrão de força. Neste momento temos aí a proximidade de uma figura denominada martelo de alta, né? Se tivermos, né, a formação desse candlestick, será bastante benéfico aí para uma eventual reação, como eu mencionei, né, uma movimentação em blocos buscando níveis superiores de preço. Outro ponto que seria bastante interessante, pessoal, seria a questão do volume. Se no fechamento a 1 da manhã tivermos a prevalência de volume comprador superando a do candlestick anterior, pessoal, aí teremos aí duas evidências importantíssimas, tá? Ao que tange, né, a reação por parte dos compradores. Então, basicamente, aí temos, né, algum tempinho para acompanhar, né, evidentemente, né, observar aí essas evidências que serão, né, condicionadas aqui no próprio gráfico e a partir disto, acho que fica mais cristalino, né, para todos, né, o que o mercado poderá fazer. Teremos aí, né, evidentemente, confirmando essas duas possibilidades que para mim, neste momento, tem mais importância, poderemos ter sim uma eventual retração aqui na região próxima dos 106.800, evidentemente atualizando, porque agora se trata-se de uma nova resistência, tá? Evidentemente, né, ao que depender deste nível, poderemos ter sim uma bateção de cabeça e posteriormente, quem sabe, a continuação para buscarmos novamente aí a média de 20 períodos, que no momento encontra-se na região dos 107.750. Lembrando que a média de 20 períodos, neste caso no tempo gráfico de 4 horas, é uma média flutuante. Então, a cada 4 horas existe a correção, melhor dizendo, desta média, e é importante, né, que você esteja atento aí às atualizações do preço. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. A gente analisando o cenário macro, a gente vê um conflito de interesse entre os compradores com a ascendência dos fundos, ao mesmo tempo, os vendedores com os topos descendentes, e vamos afunilando aí essa questão ao longo da linha do tempo. Iremos ter um rompimento, seja para um dos dois lados, e a gente vai colher aí mais evidências na iminência de tentar antecipar a movimentação do preço. Então é questão de tempo. Amanhã, a partir das 6, tende a cair mais o volume no mercado, né? Aos sábados, a gente sabe que o mercado tende a ficar mais lateralizado, né? Em consolidação. E já no domingo, aí, a partir das 7 da noite, na abertura dos mercados futuros lá nos Estados Unidos, a gente deverá presenciar maior volume, maior volatilidade e evidentemente vai depender muito, né, do que aparecer para a gente aí nas próximas horas até o dia de amanhã. Beleza, pessoal? Então acho que o cenário basicamente é esse. A gente mantém a mesma estrutura, as marcações, fizemos a atualização da nova resistência. É óbvio que a gente tenta ser bastante otimista, né, pessoal? A gente ainda tem quase 1h34 até o fechamento deste candlestick atual, mas o mercado é dinâmico, eu gosto muito de frisar isso com todos vocês, né? Pode acontecer, né, de simplesmente devolver aquilo que vem conquistando até o presente momento. E, pessoal, na ausência de volume comprador, a gente pode ter sim também o rompimento aqui desse suporte e buscar níveis inferiores de preço, tá? Então tem essa possibilidade também, por isso que é fundamental, né, você treinar a paciência, esperar, né, o gráfico transmitir para vocês, né, todas essas condicionantes, porque acaba, né, sempre pesando mais um lado do que o outro. Quando você coloca na balança,
com certeza vai ter reflexo aqui na movimentação. Acho que basicamente é isso. A gente analisando mais macro ainda, acho que pode deixar no radar, evidentemente, né, pessoal? Havendo aqui essa reversão, né? Ou seja, a gente perdendo aqui, o que eu acho improvável, acredito que até pela amplitude de alta que temos até o presente momento, né? A tendência de alta ainda prevalece. Mas é importante, né, colocar, né, todo o contexto geral, as possibilidades remotas, porque acho que faz parte aqui ah, do ideal, né, do canal, né? Mostrar para você aí o cenário de forma completa, mas, né, levando para o lado aí que seja improvável, a gente, né, percebe talvez a possibilidade de um ombro cabeça a ombro aqui, né, pessoal? Evidentemente, perdendo essa região, a gente pode ter uma retração um pouco mais acentuada e posteriormente uma reação para depois buscar novamente níveis inferiores. Então, tudo tem que ser colocado no radar. Acho improvável, novamente, reforçando, vai depender muito do que rolar aqui em cima, da nossa marcação, do nosso suporte, mas são pontos que eu acho válido salientar como possibilidades, mesmo que uh, tenham aí pequenas chances em vista do que já está apresentando para a gente aqui neste momento. Beleza? Então é isso. Vamos acompanhar todos juntos e torcer para que possamos, né, recuperar aí pelo menos parte desta queda que vem, né, sendo deduzida aí desde o dia 22. A gente vem com um declínio aí, o mercado mais descendente. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no livro rapidamente, ver se houve alguma atualização que seja relevante ao que tange a acumulação de lotes em níveis específicos. Bom, pelo lado dos vendedores, pessoal, um livro totalmente pulverizado. Tá? A gente tem um pouco mais de acumulação na proximidade ao preço a mercado, que é natural. Aqui nos 106,100, a gente tem quase 7 milhões e meio a serem vendidos, mas é bastante comum. Eu prefiro utilizar os níveis que estão mais distantes do preço a mercado como uma boa referência. A gente enxerga, pessoal, acumulação de lote somente lá na região dos 110 mil dólares. São quase 13 milhões de dólares posicionados, ou seja, a gente tem um livro bem diluído e facilita e muito para que os compradores consigam mover preço, tá? Basicamente, confirmando aí, pessoal, para quem sabe, um martelo, volume comprador superando do candlestick anterior. Temos aí a faca e o queijo na mão para que haja uma recuperação por parte dos compradores, tá? E aí, evidentemente, primeiro alvo na primeira resistência, região dos 106.800. Posteriormente, a gente vem buscar a região da média de 20 períodos no tempo gráfico, que neste momento se encontra na região dos 107.770 aproximadamente. Lembrando que é uma média flutuante, como eu mencionei anteriormente, existe a necessidade de acompanhamento on time justamente para, né, identificar as atualizações. Então, pessoal, vamos torcer aí para que de fato tenhamos essas duas evidências, o que pode facilitar aí a vida dos compradores, quem sabe uma movimentação em blocos, trazendo aí os grandes players a adentrarem no mercado. Pelo lado dos compradores, um livro também, pessoal, totalmente diluído, pulverizado, o que não é um bom sinal. A gente sempre frisa que a acumulação de lotes em níveis específicos acaba ajudando juntamente
com a análise gráfica, mas a gente percebe somente lá na região dos 100 mil virada de centena, o que é bastante comum também, quase 10 milhões de dólares posicionados. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. A análise de hoje. Vou encerrando. Agradeço sua presença aqui comigo, seja no TikTok, no YouTube, no Quai, no X, no LinkedIn. É muito importante que você curta, comente, compartilhe, aumente o engajamento aqui do canal para que possa chegar a mais pessoas. Beleza, pessoal? Então é isso. Desejo aí para você uma excelente noite e a gente retorna amanhã. Um grande abraço.